Estamos de volta e vamos dar uma arrumada aqui nessa bagunça aqui pra gente começar a estudar. Eu comecei revisando algumas questões de matemática do conteúdo de, acho que foi conjuntos numéricos. Eu comecei a resolver algumas questões que ficaram pendentes, só para dar uma fixada no conteúdo e também verificar algumas questões que eu tinha errado também. Só que já estava muito tarde da outra vez que eu tava estudando. E aí achei melhor deixar para fazer essa revisão e essa correção dessas questões no outro dia. Eu vejo que tem uma galera que usa bastante o Anki, né, para resolver questões, fazer flashcards. Eu já tentei fazer inúmeras vezes, não deu certo, eu não lembro de fazer as revisões. Eu sinto que os flashcards, eles não fixam conteúdo na minha memória, enfim, é como se eu tivesse só reescrevendo o conteúdo em um lugar que eu não vai fixar. Pra mim, Denise, a forma que mais fixa é realmente escrevendo. Oi, gente, voltamos. Viajar é bom. Só que tá na hora de voltar pra rotina, né? São 5h20 agora da tarde. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Hoje o foco não vai ser bem no Enem, nem no UNB. Tudo bem que Enem já é depois de amanhã. Só que eu não gosto de revisar, nem ficar com a cabeça muito cheia, assim, com conteúdo de prova, principalmente de Enem, né? Na véspera de prova, assim, não. Então, eu prefiro focar em outras coisas, algo um pouco mais leve, um pouco mais suave. E como eu tava com muito conteúdo atrasado do concurso, então, hoje eu vou pegar, basicamente, esses conhecimentos bancários e um pouquinho de informática, para desacumular, né, o que tá acumulado durante essas duas semanas e meio, mais ou menos, que eu tô sem estudar. E é isso. Então, bora que tem muita coisa. Agora eu terminei de fazer as anotações, né, dessa primeira parte da aula. O que eu gosto de fazer? Quando o conteúdo é muito extenso, é um conteúdo novo, que eu nunca vi ainda, nem dei uma olhada assim por cima, eu gosto de acompanhar primeiramente pela aula do professor e o slide, né, que é a apresentação que o professor vai acompanhando. Então, o que eu costumo fazer? Eu gosto muito do GRAN, que ele sempre disponibiliza o PDF assim do slide da matéria. Tem um slide da apresentação, que é esse aqui, que eu peguei aqui, ó, só pra vocês verem. Deixa eu dar um play aqui. Ai, Jesus. Pronto. Então o professor vai explicando e ele vai passando no slide aqui. Esse mesmo slide, o que eu gosto de fazer? Eu vou escrevendo, vou fazendo a anotação de acordo com o que ele colocou aqui e vou fazendo intercalado. Então, por exemplo, aqui tem a primeira parte, os 2 primeiros slides e uma questão. Então, eu fiz a anotação dessa primeira parte até a questão, e aí eu pauso, vou acompanhar agora a resolução da questão e a explicação dessas 2 primeiras partes aqui do slide. Porque às vezes eles costumam colocar anotações aqui embaixo, complementos com algum esqueminha aqui na tela, por exemplo. Então eles fazem, sei lá, um organograma, enfim, um mapa mental, esse tipo de coisa. E aí eu gosto de fazer assim para tanto otimizar o tempo e também para acompanhar o que o professor está explicando também em tempo real, sabe? E aí eu vou fazendo dessa forma. Eu vou
dar uma assistida na aula, nessa primeira parte aqui. E aí, caso tenha alguma anotação, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui no caderno. Ó, terminei de assistir a aula, fiz as anotações de acordo com o decorrer da aula. Vou mostrar pra vocês do que eu tava falando aqui, tá? Ó, vocês lembram como é que tava antes, né? Eu tinha feito só o escopo, assim, das anotações. E aí eu vim complementando com as observações que o professor foi falando, foi passando. Então, eu sempre coloco essas anotações aqui no meio. Às vezes, que é o que eu fiz aqui nessa parte de baixo, que eu vou mostrar pra vocês. Às vezes eu faço a anotação e em vez de parar a aula e fazer as demais anotações, eu vou acompanhando a explicação dele. Então, por exemplo, ele chegou aqui nessa parte e aí ele deu continuidade na aula. Então, ele explicou toda essa parte aqui. E aí eu pausei o vídeo, fiz a anotação do esqueminha que ele tinha colocado no slide. Com essas outras anotações, essa parte aqui e essa parte aqui não estava no slide, mas ele fez a anotação com a caneta. E aí eu coloquei aqui também. E aí eu parei aqui nessa parte do subsistema normativo. Eu vou terminar de prestar atenção na aula aqui. E aí eu vou encerrar essa primeira parte, vou fazer um intervalinho e depois eu volto. Voltei, fui no mercado, eu ia gravar mais coisas, eu ia gravar no mercado, mas nossa, tava lotado. E aí também nem animei gravar nada. Aí já voltei, já fiz comida, já comi, já adiantei louça que tinha pra jantar. E agora eu vou ver se eu termino, pelo menos a aula, eu já fiz até a aula 2 dessa matéria. Vou ver se eu termino pelo menos a 3 e a 4 hoje. Só essas aqui. A 1 e a 2 já tá feito, falta terminar essa daqui, na verdade. E aí eu vou ver se eu termino a 3 e a 4 ainda hoje. Então, bora correr. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aqui pra saber um pouquinho sobre vocês também, pra quem gosta de assistir, o que tá faltando, o que gostaria. Enfim, é isso e até a próxima.